Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da lição. Chegamos à lição de número 5 com a temática persistentes na oração. Se você quer saber tudo o que aconteceu, que rolou na lição nesta semana, vem com a gente para mais um esboço comentado da lição. A grande pergunta da semana: se Deus é onisciente, conhece todas as coisas, por que Ele deseja que oremos? Nesta semana, nós vamos estudar, queridos, a parábola do amigo persistente ou importuno. É encontrada em Lucas capítulo 11 e é uma história contada por Jesus para ilustrar a importância da persistência na oração. Essa parábola nos ensina que, assim como o homem persistente ele conseguiu o que precisava através da insistência, nós também devemos ser persistentes em nossas orações, confiando, queridos, que Deus ele ouve e responde às nossas súplicas. Portanto, não desista, continue perseverante nas orações, porque Deus, ele ouve, ouve muito bem e sempre irá, querido, nos responder da melhor forma. Queridos, trago o esboço, cola no esboço da semana. Primeiro tópico, a oração nos transforma. Queridos, o objetivo da oração não é fazer Deus mudar sua vontade, mas nos ajudar a compreender seus planos e aceitá-los, crendo que eles sempre serão os melhores para cada um de nós. Segundo tópico da lição, um Deus acessível. A oração que o mestre nos ensinou vai além de palavras recitadas em ordem. É uma declaração do coração carregada de fé e esperança. Terceiro tópico, quanto mais nesse tópico nos aprendemos, queridos, que Deus é acessível e podemos recorrer a Ele para qualquer coisa, a qualquer hora do dia. Quarto tópico, último, mas não menos importante, Jesus, nossa escada. Nesse tópico nós aprendemos, querido, que Jesus é o único caminho que nos conduz para a eternidade. Não há outro caminho seguro, verdadeiro, que nos conduzirá para a eternidade. Somente em Jesus. Vamos então aos comentários de cada tópico da semana. A oração nos transforma. Nesse tópico, queridos, nós podemos iniciar com duas perguntas sugestivas para a sua unidade de ação. Se Deus, e aqui eu retomo a pergunta, a grande pergunta da semana. Se Deus é onisciente, conhece todas as coisas, por que ele deseja que oremos? Por que a necessidade de falar, uma vez que Deus ele já conhece o que nós iremos falar? O que revela nossas orações insistentes e incansáveis. Então, trabalhe esse tópicos. Apesar de Deus conhecer o que nós iremos falar, os nossos pedidos, mas é necessário, porque ao colocarmos no altar de Deus através da oração, nós estaremos dizendo para Deus que confiamos nele, confiamos que as nossas situações, problemas, dificuldades estão nas melhores mãos possíveis, estão nas mãos de Deus e ele resolverá com os métodos dele. O que a oração nos, o que revela nossa oração existente e incansável? Trabalhe esta pergunta também na sua unidade de ação. Querido, nós temos um grande conselho de Jesus em Lucas capítulo 18, verso 1, onde ele diz o seguinte: ora, orem sempre e nunca esmoreçam. Então, esse conselho foi dado pelo próprio Jesus. E nós seremos felizes ao seguirmos os conselhos que Jesus deixou para mim, para você. O objetivo da oração não é fazer Deus mudar sua vontade, mas nos ajudar a compreender seus planos e aceitá-los. No tópico seguinte, que é o segundo tópico, um Deus acessível. Nesse dia, a lição ela trabalhou um pouquinho a oração do Pai Nosso, o que revela a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso. Será uma oração padrão para todos os dias orarmos usando as mesmas palavras? Será que quando Jesus deixou essa oração modelo, Jesus estava enfatizando que nós deveríamos orar todos os dias usando as mesmas palavras? Queridos, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina algumas coisas muito interessantes. Aqui eu estruturei em 4 tópicos. Acesso a Deus. A oração do Pai Nosso destaca a proximidade e a acessibilidade de Deus.
Relação paternal, refere-se a Deus como pai, sublinha uma relação íntima e carinhosa de Deus com seus filhos, comunhão direta. A oração exemplifica que podemos nos dirigir diretamente a Deus sem intermediários. Disponibilidade constante. Deus está sempre disponível para ouvir as nossas orações. A oração que o mestre nos ensinou vai além de palavras recitadas em ordem, ou seja, não há necessidade de orarmos todos os dias usando as mesmas palavras. A oração que o mestre nos ensinou vai além de palavras recitadas em ordem, é uma declaração do coração carregada de fé e esperança. Dando continuidade ao terceiro tópico da lição que estudamos ao longo da semana, quanto mais. E aqui a lição, ela aprofunda o estudo a respeito da parábola do amigo importuno ou persistente. E aqui eu estruturei, querida, a parábola em 5 tópicos, sendo o primeiro a situação. Qual era a situação ao qual Jesus expôs o contexto dessa parábola? Um amigo, ele chega à casa de outro à meia-noite e o amigo fica preocupado, precisa de comida, alimentação para alimentar o seu amigo. Naquela época, mesmo as pessoas vendo contextos difíceis, era uma honra receber alguém com muita alegria e com alimentação. Então, esse amigo, ele corre até a casa de um outro amigo. O amigo bate na porta e pede os pães. A resposta inicial é negativa. Não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para dar os pães, né? Mesmo assim, mesmo sem resposta positiva, o amigo ele continua batendo a porta, insistindo, porque era uma questão de honra receber o seu amigo e recebê-lo bem. Quarto tópico, resultado da perseverança. Por causa da persistência, o amigo finalmente recebe o que pediu, a porta é aberta, é entregue os pães. E aqui, querido, quinto tópico, aplicação. A importância da perseverança em nossas orações e pedidos a Deus. O valor da amizade e ajuda mútua. Deus responde às orações persistentes e cheia de fé. E nós temos um tópico da lição, hashtag tá na lição. Deus é acessível e podemos recorrer a Ele para qualquer coisa, a qualquer hora. Deus quer que nos coloquemos no lugar do homem que precisava de pão. Se ele teve a ousadia de pedir pão ao vizinho no meio da noite, quanto mais deveríamos persistir em buscar as dádivas celestiais. Não desista de buscar a Deus em oração. Continue batendo a porta. Continue batendo a porta. O próprio Jesus disse: todo aquele que bate, será aberta a porta. Todo aquele que pede, recebe. Então, nós não devemos desistir das nossas orações. Ouça as palavras de Jesus, ore sempre e nunca esmoreça. É o convite de Jesus para que, através das orações, possamos recorrer ao Papai do Céu e Ele certamente nos ajudará, nos auxiliará. Vamos ao tópico seguinte, queridos. Diz o seguinte, tópico seguinte: Jesus, nossa escada. Jesus é o único caminho que nos conduz à eternidade. É o único caminho verdadeiro, que não há outro caminho no qual nós podemos alcançar a eternidade. E por que Jesus é o único caminho? Porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pão da vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus, queridos, é o caminho, a verdade e a vida. E você pode concluir, queridos, com essa pergunta sugestiva: que promessas bíblicas você reivindicou em oração e como Jesus te respondeu? Então, dê oportunidades de testemunhos. Eu acredito muito no poder do testemunho, das experiências pessoais que cada um tem com o nosso grande Deus. Dando sequência, vamos à conclusão. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia, submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme indica a sua
providência. Queridos, que você tenha uma ótima recapitulação da lição aí na sua unidade de ação. Desde já, um feliz sábado e até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Tchau, tchau. Fui.